Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão, irmã, graça e paz. Hoje, domingo, dia do Senhor, primeiro domingo da Quaresma. E nós estamos juntos mais uma vez nesse dia, que é também o dia da nossa comunhão com Deus. O domingo é um dia muito especial para todos nós, não é? Eu convido você para que nós possamos fazer esse momento juntos. Você possa também seguir até o final desse vídeo para que nós tenhamos esse momento aprofundado, né? Você também que não é inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se, deixe o seu gostei também e compartilhe com outras pessoas, com seus grupos, né? Para que mais pessoas possam escutar esta palavra, que é a palavra viva de Deus, que nós vamos meditar daqui a pouco. Então eu convido a você para que nós possamos tomar o livro da palavra de Deus, que é a boca de Deus falando para nós. Em Lucas 4, de 1 a 13. Lucas 4, de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, ele nada comeu e, terminados esses dias, teve fome. Disse-lhe então o demônio: se és o Filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. O demônio levou-o em seguida a um alto monte e mostrou-lhe num só momento todos os reinos da terra. E disse-lhe: dar-te-ei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foram dados, e dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. O demônio levou-o ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ordenou aos seus anjos e a teu respeito que te guardassem e que te sustivessem em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. Jesus disse: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amado irmão, amada irmã, primeiro domingo do tempo da Quaresma. Começamos, na quarta-feira de cinzas, estamos seguindo agora rumo à Páscoa do Senhor. E nós, vivendo o domingo, chegando ao domingo, temos que ter a certeza em nosso coração que é o dia do Senhor, o dia da ressurreição do Senhor. Jesus inicia, o seu tempo de reinado com o seu dia, o dia do Senhor, o primeiro dia da semana.
Por si só, o domingo já é um dia especial. Por si só, o domingo já é um dia de comunhão com o nosso Deus. Um dia de convivermos familiarmente a nossa fé, partilharmos a nossa harmonia, partilharmos a nossa convivência. Mas nós estamos, então, nesse tempo bonito, que é o tempo da Quaresma, que é o tempo de nos afinarmos com o Senhor. E muitas vezes esta afinação, esta purificação, ela nos traz renúncias, não é? Quando nós vamos afinar um violão, por exemplo, um contrabaixo, esses aparelhos, né, os instrumentos de corda principalmente, nós vamos apertando, 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 até chegar na afinação. As cordas são esticadas. E elas, quando estão afinadas, elas não oscilam na sua sonoridade. Elas não ficam não, elas ficam retas, né? Porque foram afinadas no ponto certo. E nós, então, vivermos a Quaresma é esse tempo de afinação para que nós tenhamos a nossa vida afinada. Esse tempo de Quaresma, podemos dizer que é o diapasão, que é o aparelho, né, que demonstra a afinação dos sons. Nós, então, estamos vivendo este tempo. É um tempo de graça, é um tempo de intensa busca, é um tempo de aprofundarmos a nossa espiritualidade. É um tempo de crescer na nossa comunhão com Deus. É um tempo de fazer a vontade de Deus. Como nós escutamos na quarta-feira de cinzas, a liturgia, as palavras, primeira leitura, também o salmo, o evangelho, segunda leitura, tudo nos chamavam à conversão. Estão nos chamando à conversão. Então, veja, chamaram-nos, né, essas leituras, nos chamaram para quê? Para nós voltarmos para Deus. Voltarmos para o Senhor. A renunciar às coisas mundanas, rasgar os nossos corações, vivermos profundamente, não na exterioridade, naquilo que é externo, naquilo que está por fora, para que nós não sejamos hipócritas, mas vivermos segundo a vontade de Deus. Rasgar o nosso coração, que quer dizer deixarmos Deus agir na nossa vida. Todas as leituras, como eu disse e repito, nos chamaram, né? Primeira leitura, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. A segunda leitura ia nos dizendo para nós renunciarmos. E o Evangelho nos chamando à oração, nos chamando à verdade, a sermos autênticos filhos de Deus. Irmãos, através do Evangelho de hoje, ele demonstra para nós que Jesus desmonta as armadilhas do demônio. Jesus desmonta as armadilhas do diabo com a palavra de Deus. E como nós vimos, o diabo também conhece a palavra de Deus. Quando aqui no final ele vai dizer, no versículo 10, o diabo diz: porque está escrito, ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem e que te sustivessem em suas mãos para não ferires o teu pé em alguma pedra. E aqui cita o Salmo 90, versículo 11.
Então, ele também conhece a palavra de Deus e muitas vezes tenta enganar aqueles que são os filhos de Deus. Só que ele conhece, mas ele não obedece. Ele conhece, mas não segue a palavra de Deus. E porque Jesus, então, ele desmontou todas as tentações, as 3 vezes que o diabo tentou a ele rebateu com a palavra de Deus. Olha, pensa, Jesus havia ficado 40 dias em jejum no deserto, e a palavra diz que, findado esse tempo, Jesus sentiu fome. Então, olha como que o ardiloso é astuto. Ele atacou naquilo que Jesus estava sentindo. Jesus estava sentindo fome e olha a tentação dele. Olha, você pode ordenar, então, para que essas pedras se tornem pães? Jesus respondeu: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Depois, o diabo disse também para Jesus, levando ele, levou em seguida a um alto monte, mostrou-lhe num só momento todos os reinos da terra. Dar-te-ei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foram dados, e dou a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Veja, meu irmão, minha irmã, quantos são aqueles que se deixam iludir pela palavra do demônio, que se deixam conduzir pelas tentações, falando em poder, falando em dinheiro, falando em riqueza. Muitas pessoas abandonam a fé para poder seguir. Infelizmente, quantos são aqueles que se deixam envolver pelas promessas do inimigo? Quantos são aqueles que se deixam seduzir pelo mundo, pelas coisas do mundo, e abandonam a sua fé em Jesus Cristo? Quantos são eles? Jesus disse: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Depois, a outra tentação do inimigo, como eu disse, que se és o Filho de Deus, olha, colocando à prova o Filho de Deus. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ordenou-lhes aos seus anjos a teu respeito, que te guardassem e que te sustivessem em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. Jesus disse: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado, de todos os modos o demônio apartou-se dele até a outra ocasião, até o tempo oportuno. Então, veja, meu irmão, que não basta nós conhecermos a palavra de Deus, mas é preciso colocá-la em nossa vida. Porque o demônio sucumbiu diante da palavra, da resposta, ou das respostas de Jesus. Porque as respostas de Jesus foram palavras de vida. Ele vivia esta palavra. No princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, o próprio Cristo habitando entre nós. Então, quando nós escutamos a palavra de Deus, nós estamos na intimidade com o Senhor, estamos cultuando, obedecendo o próprio Senhor que caminha conosco. Então veja, irmãos, Jesus havia sido batizado e foi conduzido ao deserto. E ali foi tentado. E ele suportou as tentações porque ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. E esses 40 dias que nós estamos vivendo agora é o nosso deserto, é o nosso retiro para nós prosseguirmos a nossa vida, prosseguirmos a nossa caminhada. Façamos a quaresma, busquemos o Espírito Santo, acolhamos a palavra de Deus, vivamos a palavra de Deus, sejamos íntimos do Senhor, não nos deixemos seduzir pelas coisas do mundo. Façamos a nossa penitência, o nosso jejum, Deus proverá todas as nossas situações.
Vivamos esse tempo com alegria, pois a quaresma não é esse tempo pesado, não é o tempo que o diabo está solto para fazer o mal conosco. Não, ele está solto todos os dias, mas nós precisamos vencê-lo pela força da nossa fé na palavra de Deus. Então, meu querido irmão, que Deus nos abençoe. Vamos à missa hoje, vamos participar, vamos fazer o nosso momento de oração para que a palavra de Deus caia em nós e se faça vida em todos nós. Um bom domingo para você, para a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei.